Olá pessoal, voltamos então aí com os princípios e falávamos dos princípios, artigo 2º, e os seus desdobramentos no parágrafo único, nos vários incisos. Então volta na tela aqui com a gente. O inciso 1 fala, olha só, atuação conforme a lei e o direito, que isso significa princípio da juridicidade, porque o administrador tem que atuar não só de acordo com a lei, inclusive já está aqui em cima, legalidade. Só que fala ainda a lei que não é atuar só de acordo com a lei, é atuar de acordo com a lei e com todo o sistema jurídico, com todas as regras que estão na Constituição, os demais princípios, atuar de acordo com os tratados internacionais que o Brasil vem assinar, então é atuar de acordo com a lei e com o direito de um modo geral. Isso significa juridicidade, que tem fundamentação aqui no inciso 1 do artigo 2º. Olha só, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo quando a lei autorizar. Um agente público não pode renunciar a atribuições. Se ele exerce uma função pública e a lei deu razão daquela função competências, ele não pode falar assim, olha, eu não quero praticar essas condutas aqui. Eu vou exercer a função pública, mas tais e tais condutas eu não vou praticar. Não pode. Imagina um agente de fiscalização que tem que determinar a demolição de um estabelecimento. Ele fala, olha, tudo bem, eu quero fiscalizar, posso até aplicar multas. Agora, determinar a demolição, isso eu não vou fazer para ninguém. Não tenho coragem de fazer, estou renunciando isso. Não pode. Ele tem que exercer todas as atribuições, as competências que a lei lhe conferiu, porque ele é agente público, não pode renunciar a atribuições, salvo quando a própria lei tirar dele a atribuição. Aí sim, mas se ele está naquela função, exerce aquele cargo público, a situação está configurada, ele tem que exercer todas as competências. Fechado? 3. Objetividade no atendimento ao interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Isso é princípio da impessoalidade. 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. O que seria isso aqui? Princípio da moralidade. Moralidade, exatamente. 5. Divulgação oficial dos atos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Isso é princípio da publicidade, ressalvadas as situações que a Constituição vem a ressalvar, viu, pessoal? A própria Constituição fala no artigo 5º, inciso 33, que a regra é a publicidade, salvo quando houver situações que possam violar, no caso, segurança do Estado ou da sociedade, ou a intimidade ou a privacidade, aí pode restringir. Mas fora isso, a regra é a publicidade e foi repetido isso dentro da Lei de Processo Administrativo, tá bem? 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Que princípio seria esse aqui? Seria o da proporcionalidade. E também não deixa de ser o da razoabilidade. Razoabilidade e proporcionalidade. 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Quando você indica fundamentos de fato e de direito, o que é esse princípio aqui? Princípio da motivação. Então, motivação é a indicação dos fatos e fundamentos que autorizaram o ato a ser praticado. E eu vou trazer já para vocês o artigo 50 da Lei 9784, que traz uma lista de atos que exigem a motivação, vai dizer como que pode ser feita a motivação. Então veja que motivação é muito relevante na Lei 9784. Está no artigo 2º, está no inciso 7 do artigo 2º e está no artigo 50 da Lei 9784, tá bem? 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Então aqui seria o princípio do formalismo. Formalismo, mas um formalismo moderado.
que é observar as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Até porque, veja, olha só, o inciso 8 e logo depois o inciso 9. Veja se o inciso 9 não é uma decorrência. Adoção de formas simples, suficientes para proporcionar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Então, aqui na lei fala esse princípio do formalismo moderado, ou pode aparecer em prova princípio do informalismo. Olha só, cuidado com isso aí. A gente vai voltar a falar disso lá no artigo 22, que o artigo 22 ainda frisa mais uma vez, que é o princípio do informalismo no processo administrativo, princípio do formalismo moderado. Olha, vamos assegurar aqui as formalidades essenciais. Aquelas formalidades que forem formalidades que podem ser dispensadas, a gente vai deixar de lado. Vamos se preocupar mais com o fim do processo, o resultado que ele proporciona, do que formalidades que acontecem no decorrer do processo, que talvez a gente pode até relevar, privilegiando o resultado final. Então vamos imaginar que na hora de fazer a juntada de um processo, a pessoa botou o carimbo no processo, só que em vez de botar como padrão no canto direito, botou o carimbo no canto esquerdo. Vai anular o processo por conta disso? Olha, não respeitou uma formalidade, pode até às vezes ter uma legislação, uma portaria do órgão regulamentando, olha, quando for fazer juntada de documento no processo, coloca-se o carimbo do lado direito no canto superior direito. A pessoa não cumpriu a portaria, por um descuido, colocou o carimbo no canto superior esquerdo. Vou anular o processo todinho que está tramitando só por conta disso? Anula tudo, volta lá atrás, desentranha a folha do processo, coloca outra e numera corretamente. Apaga tudo desde então. Não. Olha, se o resultado final, se não houve um vício grave no processo que lesou o direito do particular, mantém-se. Princípio do informalismo dentro do processo administrativo ou do formalismo moderado, tá bem? Olha só, 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações que envolva litígio, conflito de interesses. Então, cuidado com essa parte aqui de alegações finais. Por quê? Quando o processo puder resultar sanções e nas situações de conflito de interesse, de litígio, tem direito à apresentação de alegações finais, à comunicação, produção de provas. Então, por exemplo, um processo para aplicação de multa de trânsito, por exemplo. Então, nesse processo, há uma sanção final. Você pode apresentar alegações finais. Independentemente das defesas que você faz durante o processo, antes da decisão ser proferida, apresentar alegações finais. Cuidado só com um ponto importante, porque lá nos processos disciplinares da Lei 8.112, por exemplo, tem o PAD. O PAD é um processo administrativo disciplinar que no final resulta em uma sanção, não é isso? Só que no PAD, o que acontece? O próprio PAD tem uma lei especial, que é a Lei 8.112. E na Lei 8.112, que regula o PAD, não prevê a apresentação de alegações finais. Não tem. E o que a gente vê no dia a dia são os advogados dizendo, olha, antes de ser proferida a decisão final pela autoridade, eu estou apresentando alegações finais. Não se admite. Por quê? Porque a Lei 8.112, que é uma lei de processo administrativo específico para aquela situação, não prevê alegações finais. Então eu não posso pegar uma regra geral da Lei 9.784 e querer empurrar na 8.112. Por quê? Aquele pressuposto anterior. Já tem lei específica sobre aquele processo, aplica-se a lei específica. Aqui se entende o STJ que não houve uma omissão e esqueceram de colocar na Lei 8.112 alegações finais, não. O que houve, na verdade, foi que a Lei 8.112 não quis alegações finais no PAD. Tem um momento próprio para poder fazer a defesa. Então, de um modo geral, nos processos que não têm regulamentação própria, há o direito de apresentar alegações finais, que é aquele último momento onde você entra com a petição,
trazendo situação nova, trazendo um resumo do processo, pedindo algum ato final antes da decisão final. Mas quando já tem lei própria e não tem a previsão de alegações finais, como é o 8.112, não haverá fase de alegações finais. Tá bem? Avançando, proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas previstas em lei. Então, como regra geral, princípio implícito da gratuidade, ressalvada prevista em lei. Então, pessoal, como regra geral, você não vai ter cobrança de despesas em processo administrativo. Você faz um requerimento, a administração não tem que pagar uma taxa para entrar com o processo. Quando você vai para a via judicial, você paga uma taxa judiciária para entrar com o processo judicial. No processo administrativo, a regra será a gratuidade, salvo quando a lei fizer previsão em sentido contrário, tá bem? A gente vai ver mais lá para frente, mais lá adiante, quando se trata de recurso administrativo, a interposição de recurso, a lei também garantiu gratuidade de recurso, possibilitando que uma outra lei institua a cobrança para entrar com recurso. No entanto, a gente vai ver que o Supremo Tribunal Federal entende inconstitucional qualquer cobrança para interposição de recurso administrativo, tá bem? A gente vê mais adiante um pouquinho. Inciso 12, impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação do interessado. Então aqui é o princípio que podemos falar da oficialidade ou então do impulso oficial. Oficialidade ou do impulso oficial. Então quer dizer, a administração não depende de requerimentos do interessado, do particular, para poder iniciar ou para poder movimentar um processo administrativo. Ela tem um dever de impulso oficial, de dar andamento ao processo, independentemente de qualquer requerimento do interessado. Ela pode produzir provas, ela pode solicitar provas dos interessados, ela pode produzir atos e não ficar esperando demanda do particular para poder fazer o processo andar. Está bem? Olha esse inciso 13, cai bastante, ó. Inciso 13, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento no fim público a que se dirige, parte final. Vedada a aplicação retroativa da nova interpretação. Então essa parte final que é importante, por quê? Vem cá comigo. Vedada a aplicação retroativa da nova interpretação. Quando eu faço a interpretação de uma lei, de um comando jurídico, é uma eficácia só dali para frente e não para trás. Não posso dar eficácia para o passado retroativa de uma nova interpretação de uma regra da administração. Quer ver um exemplo aqui? Já caiu até em prova. Existia uma situação de professores que ocupavam 2 cargos de professor, que é permitido, e a legislação fala, o professor tem direito ao vale-transporte. Ok. E ele ganhava vale-transporte para ir para dar aula e para voltar. Depois, mais 2 vale-transporte. Um para ir dar aula de novo e outro para voltar. 4 passagens no mesmo dia. A administração fez uma interpretação da norma que garantiria direito ao vale-transporte e disse, olha, não são 4 não, são devidos apenas 3 por dia. Uma para ele ir para o trabalho, para um cargo de professor, essa é a função, outra para se deslocar de onde ele já está para o outro colégio, sendo o caso, e depois outro para poder voltar. Só 3 e não 4. Seria certo essa administração falar assim, olha professores, nós estamos entendendo que vocês têm direito a 3 e não 4 passagens, e determinando que eles devolvessem o que receberam no passado? Teria sentido isso? Não, por quê? Da nova interpretação é para o futuro. Daqui para frente só vai receber 3, mas como a interpretação no passado entendia-se que tinha direito a 4, deixa como está. Mas dali para frente receberá apenas 3 dessa nova interpretação da lei que concede direito a vale-transporte, a passagem para o servidor. Entende isso aí? Então memoriza. Vedada a aplicação retroativa da nova interpretação da lei. Fechou?
Volta para a tela, vamos avançar. Olha só então. Então nós temos aqui, pessoal, mais uma vez, a gente vai lembrar para você quais são os princípios que estão na lei, segurança jurídica, eficiência, razoabilidade e todos os demais. E veja só que os seus desdobramentos. Segurança jurídica está no artigo 2º, no inciso 13, inclusive. Artigo 54, a gente vai falar dele, você vai ver que está lá o segurança jurídica, que é a questão de anulação, que tem prazo para fazer anulação. Pessoal, o artigo 54 da lei vai trazer prazo para fazer anulação de atos. Fala, olha, quando um ato beneficiar o particular, tem 5 anos para fazer a anulação. Se não fizer, perdeu o direito, decai. Tanto é que o artigo 54 começa assim: decai o direito da administração de anular seus atos que beneficiaram os particulares em 5 anos, salvo comprovada má-fé. Ora, o fato da lei, da própria lei, fixar um prazo de 5 anos é questão de segurança jurídica. Olha, a administração tem um prazo razoável, praticou um ato ilegal porque não preencheu as condições, não anulou em até 5 anos, então não pode mais mexer nisso, salvo comprovada má-fé. Imagina que um servidor fez uma pós-graduação de boa-fé para ter direito a um adicional de qualificação de 7%. Só que ele fez uma pós que era de uma outra área que não estava listada como área que daria direito a receber o adicional. Mas ele fez a pós com a carga horária certinha, a administração não percebeu e começou a pagar para ele o adicional, vamos colocar aqui, ó, em janeiro de 2000. Ele recebe em fevereiro, março, abril, maio e assim por diante. Quando chegar em janeiro de 2005, se a administração até esse momento não perceber a ilegalidade, porque ele não prestou as condições, decaiu. Ela perdeu o direito de fazer anulação, questão de segurança jurídica. Ora, a administração não pode ficar a seu critério a qualquer tempo de fazer anulação dos atos. Tem que ser fixado um prazo, salvo, como fala o artigo 54, salvo comprovada má-fé. Ao contrário, se esse particular, se esse servidor comprou um diploma falsificado lá no Mercado Livre, lá você compra qualquer coisa, né, pessoal? No Brasil é impressionante, você consegue comprar de tudo falsificado. Você compra o falsificado do Gato Net. Tem um aparelho da NET, você vai numa feira dos importados, feira do Paraguai, você compra o Gato Net, que é o falsificado do aparelho da NET. E lá você encontra o falsificado do falsificado. É o genérico do Gato Net. Então é o falsificado do genérico. Ele foi lá no Mercado Livre, comprou um diploma falsificado, apresentou à administração. Mesmo que ele tenha, olha só, começado a receber em janeiro de 2000, se, por exemplo, lá em 2007 descobre a ilegalidade, olha, esse certificado aqui é grosseiramente falsificado. Anula-se, ele vai ter que devolver tudo, porque quando ele está de má fé, tem que ter a devolução. Quando ele está de boa fé, não tem que fazer a devolução, mas estando de má fé, vai ter que fazer a devolução, vai ter ainda processo disciplinar para apurar a sua responsabilidade, pode ter até a demissão por improbidade, vai ter processo criminal, porque isso pode configurar crime. Então, o ferro vai entrar aqui com força de vontade, se ele faz esse ato errado. Quanto ao prazo para anular, má fé não tem prazo. Fechado? Temos o princípio da eficiência, que é a relação... Só voltando antes aqui, ó, artigo 55, nós vamos falar da convalidação. Convalidação é a correção de um vício do ato. Então, quando o ato é ilegal, ele pode ser convalidado para garantir a segurança jurídica, convalida. Ao invés de anular, convalida, conserta o erro e mantém os efeitos que o ato produziu. Temos, então, voltando, eficiência, razoabilidade, que seria o bom senso, finalidade, que é atender o fim público que a lei colocou como previsão, ampla defesa, que se refere às provas admitidas aí no processo. A gente vai falar qual tipo de prova você não pode apresentar. E a lei, vem cá comigo, a lei fala que é vedada a prova ilícita, prova impertinente, prova protelatória. Quando for falar mais à frente da instrução do processo,
a gente fala das provas. Contraditório, que é o direito de manifestação. Você tem que ter direito a participar do processo. Então, contraditório e ampla defesa, eles andam juntos. Contraditório é o direito de se manifestar. Quando eu me manifesto, eu vou usar todos os meios de prova admitidos no direito. Aí vira ampla defesa. Então é como se fosse aqui Sandy Júnior. Lembra do Sandy Júnior? Eles não andam juntos, pelo menos não tem que ser assim. Então é dupla sertaneja. Contraditório, ampla defesa. A partir do contraditório surge a ampla defesa. A partir do meu direito de manifestação, de participar, que é o contraditório, eu vou participar com todos os meios de prova admitidos no direito. Fechado? Princípio do interesse público, princípio da legalidade, que é fazer só aquilo que a lei autoriza, proporcionalidade, que é o equilíbrio entre meios e fins. Olha aqui, se você quiser uma diferença entre razoabilidade e proporcionalidade, porque muitos autores tratam como se fosse a mesma coisa. Não há uma distinção muito clara entre os dois para os autores, mas veja que na Lei 9784, a lei colocou como dois princípios diferentes. Se a lei colocou que tem razoabilidade e tem proporcionalidade, é porque a lei entende que são diferentes. Conceito: razoabilidade é atuar com bom senso, é o bom senso nas decisões. E a proporcionalidade é um equilíbrio entre os meios e os fins que se pretendem ser atingidos. Moralidade é atuar com ética, com boa fé, com honestidade. E motivação é a justificação. Motivação, veja aqui com a gente vai fazer uma chamada agora do artigo 50, trazendo ele logo para cá, porque ele tem a ver com princípios. Então o artigo 50 fala, os atos deverão. O que a lei falou? Deverão ou poderão? Falou deverão. E cuidado quando você for ler essa lei, muitos momentos ela fala pode, deve, cuidado com isso. Porque o examinador troca isso na sua prova e deixa o item errado porque trocou uma expressão, tá bem? Então os atos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que autorizaram a decisão. Então o que é motivar? É justificar. Então quando vem a multa de trânsito, ela vem com a motivação. O que é motivação? Fato. Você está sendo multado porque você ultrapassou o sinal vermelho. Olha, isso aqui é uma infração. Código de Trânsito fala que você não pode ultrapassar o sinal vermelho, então estamos, por conta dessa fundamentação jurídica, multando você. Indica o fato e a fundamentação jurídica, isso é a motivação. Quando que vai ter que fazer a motivação? Quando nega, limita ou afeta direito ou interesse do particular. Então, desse inciso 1, a gente já extrai que a regra é fazer a motivação. Por quê? Um ato que nega, um ato que limita, ou pelo menos afeta direito ou interesse, já tem que ser motivado. Então, qual que é o ato administrativo que não vai pelo menos afetar interesse de alguém? É difícil. A partir daqui já extrai que a regra é fazer a motivação dos atos administrativos, tá bem? Ato que imponha ou agrava um dever, um encargo ou uma sanção já imposta. Ato que decida processo administrativo de concurso ou seleção pública. Olha que bacana isso aqui, pessoal. Qualquer ato dentro de um processo de concurso ou seleção pública tem que ser motivado. Então, olha só, se vai anular uma questão de concurso, tem que justificar. Estou anulando por quê? Se vai modificar o gabarito, estou modificando de certo para errado, por quê? Apresenta motivação. Isso é questão de segurança jurídica para nós. Quer ver uma coisa mais desconfortável? É sair a banca anulando um monte de questões que você tinha acertado, então modificando o gabarito, e você não saber nem o porquê? É muito ruim, pessoal. Pior forma de terminar o namoro é falar, olha, estou terminando o namoro, o sonho acabou. Por quê? Não vou te falar. Imagina você nunca saber por que aquela relação terminou, tem que ter a motivação. Então, nos concursos de seleção pública, tem que ter a motivação. Dos atos que decidam concurso ou seleção, tem que ter a devida motivação. Olha só, ato que dispense licitação, tá vendo aqui? Ou declara que ela é inexigível. Muito importante aqui, esse inciso, e foi uma complementação, porque a própria lei de licitações já exige essa justificação
quando você faz contratação direta, pela dispensa ou pela inexigibilidade. Fechou? Inciso 5. Ato que decida recurso administrativo. Então, cuidado com isso aqui, porque toda decisão de recurso administrativo tem que ser motivada. Quais? Todas as decisões. Vem comigo. Eu já vi questão de prova que falou assim: somente tem que ter motivação, decisão de recurso administrativo, quando alterar a decisão anterior. Não. Se vai manter a decisão, se vai alterar, tem que ter a motivação. Atos que decidam recurso administrativo tem que vir com motivação. Atos que decorram de reexame de ofício. Reexame de ofício é quando uma autoridade decide e ela é obrigada a remeter para a autoridade superior para fazer o reexame de ofício. Independentemente da parte recorrer, tem que a autoridade superior reexaminar a decisão do subordinado para que ela tenha a sua eficácia. Essa autoridade superior que vai fazer o reexame de ofício, ela tem que, quando decidir o reexame de ofício ou recurso de ofício, tem que fazer a fundamentação. Por que vai manter a decisão do subordinado ou porque, em outra situação, faria a modificação. Entende? Ato, olha só, que deixa de aplicar a jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepe, seja diferente de parecer, laudo, proposta e relatório oficial. Então, se eu tenho um relatório, um parecer indicando uma decisão a ser tomada ou uma jurisprudência consolidada sobre aquela questão e a autoridade não vai seguir aquela jurisprudência, não vai seguir aquele ato anterior, um parecer ou relatório, vai ter que fundamentar. Olha, estou discordando do parecer da Advocacia Geral da União por essas e essas razões. Então, já que eu estou discordando, eu vou ter que fazer a motivação. Tem uma jurisprudência que fala: candidato que passou em concurso dentro das vagas tem direito à nomeação. É uma jurisprudência, é uma orientação. A jurisprudência por si só, ela orienta a administração, mas não é de segmento obrigatório. A gente vai falar mais à frente de súmula vinculante, que é diferente, mas a jurisprudência, que não é súmula vinculante, ela tem um caráter orientativo para a administração. Se a autoridade vai discordar, vai deixar de seguir uma jurisprudência, ela vai ter que motivar. Olha, não vou fazer a nomeação uma vez que eu não tenho recurso orçamentário para isso. Aconteceu tal e tal situação, por isso eu não vou seguir a jurisprudência. Aí faz a motivação, tá bem? Ato que importa a anulação de um outro ato por uma questão de ilegalidade. Ato que faz revogação de outro ato por questão de conveniência e oportunidade. Ato que suspende um outro ato anterior. Suspender é aquele ato anterior parar de produzir os efeitos. Então, na suspensão de um ato, o ato continua lá, mas sem produzir os seus efeitos. Tem que motivar também por que está fazendo a suspensão. Ato que importa convalidação de um ato anterior, que é você consertar, corrigir um erro do ato anterior, também tem que ser motivado. Tá bem? Então, memorize a listinha do inciso do artigo 50, as 8 situações que caem bastante em prova de concurso. Um dos artigos mais importantes é esse aqui, o artigo 50, tá bem? Voltando para a tela aqui para encerrar esse bloco, olha só, como é que tem que ser a motivação? A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo, olha só, esse aqui, consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões, propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Serão parte integrante do ato. Então eu posso fazer um ato administrativo e dar como motivação um outro ato anterior praticado. Por exemplo, o presidente vai aplicar demissão a um servidor e fala: estou demitindo esse servidor. A minha fundamentação é o parecer da AGU e o relatório final feito pela comissão. Isso é motivação válida? Claro que é. A própria lei falou que a motivação pode ser a concordância com esse ato anterior, que farão parte integrante do ato praticado. Então ele pratica um ato, mas ele não motiva diretamente. A motivação dele é um outro ato anterior praticado. Sabe como é que se chama essa motivação? Sabe como se chama? Assim, ó, vem comigo. Motivação aliunde ou per relatione.
mas na verdade é relacione, tá? Porque fala aqui como se fosse ser. Per relacione ou aliunde, que é motivação por referência. É a motivação por referência em um outro ato já praticado. Fechou? Cuidado, ó, marca aí um asterisco, uma seta nesse parágrafo primeiro, que ele é muito, muito, muito importante. E fala a lei que na solução de vários assuntos da mesma natureza pode ser utilizado o meio mecânico, que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Então, quando o assunto é repetitivo, pode ser criado um meio mecânico que reproduza a mesma fundamentação das decisões anteriores já tomadas. E o parágrafo terceiro fala que a motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Então, quando tem um órgão colegiado, onde há várias pessoas que estão naquele órgão, o órgão toma uma decisão, a própria fundamentação, não só a decisão que o órgão tomou, mas a própria motivação vai vir na ata de deliberação desse órgão colegiado. Fechado, meus queridos? Então, nós encerramos esse bloco aqui e vamos avançar na Lei 9784. Venha com a gente.